Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai abrir um arquivo de caso, olha, fascinante há pouco. Nós vamos mergulhar de cabeça nos mistérios do Antigo Egito, olhando de perto alguns artefatos que simplesmente desafiam a lógica e, claro, alimentam uma das teorias mais polêmicas da história. E a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa aqui. Será que os antigos egípcios, com toda aquela genialidade, receberam uma ajudinha de outro mundo? É uma pergunta que, olha, tira o sono de pesquisadores e curiosos há muito, muito tempo. Então, bora mergulhar de vez nisso. A nossa missão aqui vai ser tipo a de detetives da história, sabe? A gente vai analisar as evidências, uma por uma, para tentar entender por que essa ideia de contato alienígena continua tão forte, tão persistente. E a nossa primeira prova, vamos chamar de prova A, nos leva direto para uma tumba descoberta lá em 1899. É lá que foi encontrado um objeto bem pequeno, mas que causou um barulho enorme, o famoso pássaro de Saqqara. Imagina só, dentro de uma tumba com mais de 2.200 anos. Os arqueólogos acham isso aí, um objeto de madeira que parece um pássaro. Mas quando a gente olha de perto, as características dele são super aerodinâmicas. As asas, o formato geral, parece muito mais um planador moderno do que qualquer pássaro que a gente conheça. E para deixar tudo ainda mais misterioso, junto com o objeto tinha um papiro. E nele uma frase bem curta, mas super impactante. Eu quero voar. Fica a dúvida, né? Era só um desejo poético, algo que todo mundo sente, ou era literalmente uma instrução à função daquele objeto ali? Pois é, em 2006 o pessoal resolveu tirar a prova. Especialistas em aerodinâmica fizeram o seguinte: construíram uma réplica 5 vezes maior, notaram um entalhe no original que parecia ser para uma cauda, adicionaram esse estabilizador e o resultado foi incrível. O modelo voou perfeitamente como um planador moderno. Aí a pergunta que não quer calar é: como é que os antigos egípcios projetaram uma coisa com princípios de aerodinâmica tão avançados? Deixando o planador de lado, a nossa prova B não é um objeto que dá para pegar. É uma mensagem, gravada na pedra. A gente vai agora até o templo de Sete I, em Abidos, para dar uma olhada nos hieróglifos que são, para dizer o mínimo, bem esquisitos. E aqui a gente vê bem o centro do debate. De um lado, os teóricos olham para isso e veem, sem tirar nem pôr, um helicóptero, um submarino, até um tipo de avião moderno. Já do outro lado, a arqueologia tem uma explicação mais técnica. Dizem que isso é um palimpsesto, ou seja, o nome foi esculpido em cima de outro, aí o reboco caiu com o tempo e a erosão criou essas formas por acaso. A semelhança é bizarra, né? Mas a interpretação, essa ainda está em aberto. Agora, se preparem, a nossa prova C é talvez a mais direta, a mais polêmica de todas. É uma peça que, se for de verdade, muda tudo. O grande problema? Ela sumiu. Ninguém faz ideia de onde foi parar. A história desse medalhão parece roteiro de filme de Hollywood, sério. Dizem que um professor, Steve Winwoods, achou ele em 2003. E o que tinha no medalhão? Nada menos que um ser alienígena, um OVNI com tubos de abdução e do lado os deuses egípcios Thoth e Horus. A história fica mais doida. O professor teria sido preso, o artefato foi para o Museu do Cairo e, puf, sumiu durante a confusão da Primavera Árabe em 2011. É o prato cheio para qualquer teoria da conspiração, né? E aí fica essa dúvida no ar. Será que o governo egípcio está escondendo uma prova tão forte assim? Ou será que essa história toda nunca passou de um boato, uma lenda da internet? A falta de qualquer prova concreta é o que deixa esse mistério tão frustrante. Ok, vamos sair um pouco do campo da especulação e entrar em algo que é fato, confirmado pela ciência. A nossa prova D, uma evidência de que os egípcios de fato usavam materiais que literalmente não eram deste planeta. O próprio nome que eles davam já diz tudo. Em egípcio antigo, ferro era metal do céu. E por que esse nome? Simples. Por um tempão, a única fonte de ferro que eles conheciam vinha de onde? Exato, de meteoritos que caíam do céu. Olha só essa linha do tempo, que mostra o tamanho do mistério. Os primeiros artefatos de ferro aparecem por volta de 3.200 a.C., mas os egípcios só aprenderam a fundir o próprio ferro lá por 1.200 a.C., ou seja, tem um buraco aí de 2.000 anos. Durante todo esse tempo, a única fonte de ferro eram meteoritos. Era um material super raro, valiosíssimo, coisa de rei. E o exemplo mais famoso disso está na tumba do faraó mais popstar da história, o Tutankhamon. Aquela adaga incrível que foi encontrada junto da múmia dele, pois é, ela não foi feita com ferro da terra.
Análises químicas confirmaram. A composição do metal é de meteorito. Era literalmente um presente dos céus para o rei. E agora a gente chega na prova final. A maior, a mais impressionante de todas. A construção que, mais do que qualquer outra coisa, faz a gente perguntar: mas como? Como eles fizeram isso? Para a gente ter uma noção da escala, vamos soltar uns números aqui. Só a Grande Pirâmide de Gizé foi feita com mais de 2.300.000 blocos de pedra. Para pensar esse número. É muita, muita pedra. E não é pedrinha não, tá? Cada bloco desses pesa, em média, umas 3 toneladas. É tipo o peso de 2 carros populares. E isso é a média. Alguns blocos lá dentro chegam a pesar mais de 70 toneladas. E todos esses blocos gigantes foram empilhados com uma precisão absurda até formar uma estrutura de quase 150 metros de altura. Para se ter uma ideia, por quase 4.000 anos, foi a construção mais alta do mundo. Então, a pergunta que vale $1 milhão é essa. Como uma civilização sem guindaste, sem trator, sem nada moderno, conseguiu transportar e encaixar perfeitamente milhões de toneladas de pedra? Mesmo com as teorias de rampas e alavancas, a escala e a precisão disso tudo parece algo sobre-humano. É essa engenharia que abre as portas para todo tipo de especulação. Bom, depois de olhar todas essas provas, onde é que a gente chega? Vamos dar uma olhada nas nossas anotações finais desse caso. Então, o que a gente tem na mesa? Um modelo de pássaro que voa, desenhos na parede que parecem helicópteros, o uso confirmado de metal vindo de meteoritos e, claro, as pirâmides, essa obra de engenharia que até hoje deixa a gente de queixo caído. A verdade é que não existe uma resposta fácil para nada disso. Cada um desses mistérios, se a gente olhar separado, até pode ter uma explicação mais pé no chão. Mas quando a gente junta tudo, eles pintam um retrato de uma civilização com conhecimento e uma capacidade que, sinceramente, a gente ainda está tentando entender. E é com essa pergunta que a gente fecha a nossa análise. Será que todos esses artefatos apontam para visitantes das estrelas? Ou será que a resposta é ainda mais impressionante? Que a genialidade humana, a dos egípcios, era tão avançada, mas tão à frente do seu tempo, que hoje o trabalho deles nos parece coisa de alienígena? A resposta definitiva, essa por enquanto continua sendo um grande mistério.